E aí, pessoal, certo? Me escutam? Me escutam? Eu tô ouvindo. Ah, Tudo sei lá. certinho. Tá, então vamos começar então. Deixa eu gravar aqui então. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao José Mayub Jornada Episteme. Sou José Mayub, para quem não me conhece, eu sou estudante de filosofia pela Universidade Federal de Pelotas. Bom, eu tenho um projeto meu ousado de trazer grandes intelectuais nacionais e internacionais para o YouTube, e eu tenho dois canais. Meu canal internacional é José Mayub Papo de Episteme, que eu já entrevistei alguns filósofos renomados e economistas também. Hoje a gente está aqui com o João Pinheiro, né? Para quem acho que muita gente conhece o Joel é um dos primeiras vozes ativas da internet, principalmente da centro-direita, do liberalismo social. Ele foi um dos primeiros a trazer o Meteor, vários autores aqui para o cenário nacional, embora o Meteor seja brasileiro. O Joel ele tem formação em economia e mestrado pela USP e atualmente ele é comentarista do Globo News. João, queria te fazer uma pergunta que eu sempre fiquei na dúvida quando eu descobri que tu era filho do Eduardo, se o Janete, o teu pai, ele te influenciou a tu seguir o mesmo caminho que ele de ter formação em economia e filosofia, ou foi contingência, mera casa, assim, não teve uma relação necessária? Bom, José, em primeiro lugar, é um prazer para mim estar aqui. Obrigado pelo convite. Adoro participar dessa conversa. Você tem conseguido conversar aí com diversas pessoas. Eu fico honrado. Não estou no mesmo patamar de muitos dos seus outros convidados, mas estou feliz também de estar aqui contribuindo. Tá? Eu tenho formação tanto em economia, que eu fiz na faculdade, né, graduação, como em filosofia. Fiz graduação de filosofia na USP e depois fiz o mestrado em filosofia também. E é uma área, como você diz, muito próxima dos interesses do meu pai, né? Com certeza, sim, tive muita influência. Por quê? Porque eu cresci ouvindo meu pai falando sobre isso na mesa de jantar, né? Adam Smith, Hume, que é uma paixão intelectual dele desde sempre. Ele estudou na Inglaterra, né? Inclusive com foco no iluminismo escocês. E então eram referências de sempre, além de forma mais geral, muitas outras aí, nomes da história das ideias. Então, estava sempre presente em casa e acho que foi isso que guiou o meu interesse, em primeiro lugar, pela economia até, porque foi sempre um interesse que passa por esse lado mais humano, esse lado de entender o ser humano e entender a sociedade, tá? Mais preocupado com isso do que com, digamos, um lado de previsões mais específicas sobre as variáveis macroeconômicas da sociedade, ou sobre taxa de câmbio, ou seja lá o que for, que obviamente é importante também, mas o meu interesse foi sempre, digamos, mais humanístico nesse sentido, e sempre, daí no meu caso específico, mais ligado também na discussão dos rumos da sociedade. O que a sociedade deve fazer? Todo o debate público acaba encostando na economia, sabe? Acaba encostando nesse lado que é, ao mesmo tempo, uma ciência que investiga algo humano, algo que não existiria sem o ser humano, tá? Mas que também descobre regras, até leis de funcionamento que não dependem do planejamento ou da simples vontade humana, sabe? São fenômenos que decorrem da ação humana, mas que não são sujeitos à vontade humana, da mesma forma que, por exemplo, a arte está sujeita à vontade humana. Tá? Então, isso sempre me fascinou muito. E, por outro lado, a filosofia, né? Daí, também, acho que por influência do meu pai em casa, dos meus pais, mas acho que tem um lado de todo ser humano, que ele também, todo ser humano, em algum sentido, tem algum pendor para a filosofia, porque é muito maluco a gente acordar neste universo e tentar entender alguma coisa e do que nós somos, por que nós estamos aqui, do que é a realidade, do que é o mundo, se as crenças que as pessoas têm se sustentam ou não se sustentam, como saber se o nosso conhecimento é conhecimento de verdade ou não, ou é pura aparência. Acho que tudo isso são questões que perpassam a condição humana, mas com certeza, algum direcionamento para ver isso na filosofia, com certeza foi por influência de casa, e daí eu ressaltaria um ponto também. Você sabe, como estudante de filosofia, como o Brasil é muito segue muito de perto uma certa tradição do ensino de filosofia, que é o ensino dos autores, né, digamos assim, da história da filosofia, né, que é o que eu tive na USP, provavelmente é o que você tem na sua universidade também, e é o que grande parte dos estudantes brasileiros tem. Pelo meu pai ter tido uma formação na pós que foi na Inglaterra, eu acho que ele trouxe uma outra concepção de filosofia também que sempre me foi muito cara, e que você também está muito próximo aí, de que, olha,
Filosofia somos nós discutindo e buscando ter algum avanço racional nos problemas que mobilizam a humanidade, tá? Óbvio que estudar a história é importante para você até entender um pouco como isso já foi respondido, quais os argumentos do passado, mas no final das contas, o objetivo é a resposta para nós, né? Usando o que de melhor nós temos acesso ao conhecimento e a argumentação para falar diretamente, enquanto nós, dos problemas que nos mobilizam, e não apenas citar o que grandes pensadores do passado disseram. Por quê? Porque eles podem estar certos ou errados, a gente pode criticar, a gente pode se inspirar neles e modificar, enfim. Sempre uma preocupação da discussão dos problemas em si e, portanto, da argumentação. Tá? Eu sempre trouxe isso muito forte e acho que isso me acompanha também. E também, com certeza, por influência do meu pai. Bom, já aproveitando fazer uma intersecção com os dois temas que tu estuda, também te perguntar, que fiquei agora curioso que tu falou de argumentação também, que te perguntar que isso aí é um forte talvez seja exagerado, mas você tem um viés aí de filosofia analítica. Mas antes de começar, eu queria te perguntar qual que é a relação, assim, entre economia e ética, assim. Eu gosto muito do livro do Sen, que até acho que teu pai ele fez um comentário muito lindo sobre ética, acho que é do Sen, que ele fala, né, que a economia, quando distanciou a ética da economia, a economia começou a ficar mais vazia, assim, essa engenhosidade que teve toda no campo matemático foi importante, mas esse afastamento da ética foi algo complexo e alguns autores estão retomando, assim, a gente tem uma tradição, principalmente estrangeira, bem forte falando sobre esse tema. Eu queria te perguntar, na tua visão, qual que é a relação entre ética e economia e quais são as suas limitações? Perfeito. Olha, acho que, em primeiro lugar, a economia nasce com uma preocupação ética normativa, sabe? Acho isso curioso. Tá? Inclusive, digamos assim, com Adam Smith, a economia de fato vira, assim, propriamente, talvez uma ciência, um campo do estudo, tá? Estava sendo criado ali, mas ainda visto como parte da filosofia moral. Mas quem veio antes dele, e teve gente antes dele que tratou de questões econômicas, mas era sempre de uma forma muito subordinada a questões éticas. Tá? Então, se é lícito, por exemplo, um comerciante aumentar o preço acima do preço de mercado. E daí isso levou pensadores da escolástica, por exemplo, a pensar sobre oferta e demanda, o que está por trás dos preços. Já existia alguma ciência econômica rudimentar já sendo feita mesmo antes do Adam Smith. Claro que ele leva isso para outro patamar. Tá? Mas então a economia nasce com uma preocupação, acima de tudo, ética. Ela descobre um campo de estudo no qual ela pode ter uma preocupação positiva, no sentido de descrever como as coisas são, descrever os processos de mercado na sociedade, e daí ela dá um passo atrás da ética, tá? No sentido de que sua preocupação para entender o funcionamento dos preços, por exemplo, não é moral, ética. Eu não estou querendo saber diretamente o que é certo e errado, né? Mas isso vai sim, sabendo disso, sabendo como se formam os preços, por exemplo, como que oferta e demanda interagem, qual o efeito de diferentes propostas de, sei lá, reforma dos impostos, quais diferentes efeitos eles vão ter usando do ferramental da ciência econômica, tá? Sabendo disso, isso guia a sua, por exemplo, postura normativa e política na hora de propor soluções para a sociedade. Tá? Então, a economia, mesmo quando ela está estudando o seu objeto, o mercado, ela não está a todo momento tendo uma intrusão da ética ali no meio. Não, não, isso é imoral. O quê? O empreendedor buscar o lucro? Não, isso é imoral, não vou estudar. Não. Você abre um pouco mão de julgar aquilo para entender como se dá o processo. Mas uma vez entendido, ela também se presta a algo que a ética vai estar envolvido, que é a discussão política sobre que caminhos, que rumos a sociedade deve tomar. E, por fim, a economia está lidando sempre com ações humanas, com seres humanos. Seres humanos agem com base em diferentes finalidades, tá? Movidos por diferentes paixões. Não cabe a economia ficar julgando o tempo inteiro se essas finalidades são certas ou erradas, mas, sem sombra de dúvida, todas as instituições necessárias, por exemplo, para que exista um mercado organizado, elas dependem de certas normas de conduta das pessoas que compõem esse processo social, essas instituições, essas sociedades. Tá? Então, de certa forma, a ética tem que estar dada para
um mercado funcionar. É que uma coisa é o olhar do cientista observando, outra coisa é o objeto em si. Só que nesse caso, tanto o cientista quanto o objeto são formados por seres humanos, né? Mas, enfim, para o mercado funcionar direito, é preciso algum nível de virtude. Tá? E aí é uma discussão dentro da ciência econômica. Tá, mas espera aí. Tem sentido, da ciência econômica normativa, né? Tem sentido você cobrar algo além da estrita obediência às leis da sociedade ou não? A gente tem que supor que, olha, as pessoas vão cumprir as leis, mas vão ser o máximo, o mais egoístas que elas podem ser uma vez cumpridas as leis. Essa é uma discussão que o meu pai leva adiante num livro dele, Vícios Privados, Benefícios Públicos. Tá? Qual é a relação dessas duas coisas? Como é que a sociedade se beneficia mais? É com indivíduos totalmente egoístas? Mas espera lá, até seguir as leis que a gente trata como um pressuposto, isso não é pressuposto de maneira nenhuma. É difícil fazer com que a população siga as leis, ter uma população disposta a ser honesta e não enganar os outros na primeira oportunidade, ou roubar e tirar dos outros na primeira oportunidade, já não é simples, já exige um certo capital moral, digamos assim. E, além disso, tem muitas coisas que a lei não cobre e é incapaz de cobrir, né? O Estado ele é limitado no quanto ele vai poder regulamentar a vida humana. Então, vai ter grandes espaços aí em que a sociedade, os indivíduos serem mais ou menos éticos, pode fazer diferenças enormes, mesmo dentro do escopo da legalidade, sabe? Então, hoje em dia a gente lida com isso, né? Qual é a responsabilidade de empresas, por exemplo, com relação a diversos danos? Economistas chamam isso de externalidades, né? Quais efeitos secundários sobre terceiros da operação delas, que elas podem estar gerando externalidades negativas para a sociedade, como poluição, por exemplo. Qual a responsabilidade das empresas? Olha, com certeza vai ter que ter regra, vai ter que ter lei, vai ter que ter Estado, mas provavelmente não vai dar para ficar só nisso. Provavelmente vai depender dos indivíduos, seja enquanto produtores, das empresas, seja enquanto consumidores nas suas escolhas, tendo critérios éticos na sua ação, e isso é importante para a sociedade e é um ativo muito importante, é algo que o economista, enquanto cientista que observa tudo isso, tem que ter em mente. Né? Embora talvez não seja o papel dele ficar confundido. A grande tentação, o grande risco em qualquer ciência humana é essa confusão, né, entre o estudo objetivo, o que se pretende objetivo do fenômeno e as prescrições éticas, que a todo momento você pode estar intrometendo naquilo e confundindo a sua visão. Né? Uma forma eu reconhecer como a realidade é, outra coisa é como eu gostaria que ela fosse, como eu acho que ela deveria ser. E tem, pelo menos tem que existir um momento em que você consegue olhar para essa realidade despido um pouco desse como ela deveria ser, dessa convicção que você carrega, para entendê-la de fato. Né? E depois, o que você faz com isso, aí sim, os seus valores, a sua ética vão importar. Mas, claro, na economia, mesmo o objeto, mesmo a sociedade, mesmo o processo de mercado, que é o que a economia estuda, ele é afetado pela virtude, pela ética, chama como é, dos seus participantes. E o mesmo observador neutro tem que ter consciência disso. Bom, um dos clássicos problemas, aproveitando o gancho da tua fala, de filosofia moral, até o Denis Coitinho escreveu muito bem sobre isso, que é o paradoxo do liberalismo, que é a ideia de perfeccionismo e que medida um perfeccionismo pode levar ou não a um que os liberais, principalmente os clássicos, sempre temiam a um parentelianismo. Tu acha que é necessário ter um perfeccionismo, principalmente esses debates que a gente está tendo agora atualmente nas redes com a liberdade de expressão, né? E um dos meus problemas com isso também é que a gente se baseia muito nos modernos, que eu acho que é essencial eles fundaram essa tradição, mas eu não sei até que medida a gente não tá tirando o contexto deles, assim, porque eles não viveram com pós-verdade, quando, sabe? Então, em que medida tu acha que é necessário um perfeccionismo moderado ou se realmente Uhum. ele é perigoso, ele é danoso? Acho que você trouxe um conceito aí muito importante que às vezes é confundido com economia, hein? Liberalismo. Obviamente, no início da ciência econômica, ela estava sempre ligada também pelo tipo de descoberta que foi feito acerca de como o mercado gera valor e tudo, ligado a um certo tipo de posição política, podemos chamar de liberalismo, certo tipo de proposta, né? Mas no fundo são coisas diferentes. Né? Liberalismo é isso, é como a gente quer que a sociedade seja, o que a gente acha que vai ser bom para a sociedade. Do outro lado, a economia como o campo de estudos, a ciência que estuda como uma parte da sociedade, que é o processo de mercado, ou seja, aquelas trocas mediadas pelo preço, pela moeda, como é que isso funciona, como é que isso se dá. Né?
de novo, ambas as coisas vão estar todo o tempo juntas. Então, um liberal vai usar o conhecimento de economia para defender sua posição. Mas eu acho só importante sublinhar como são coisas diferentes. Às vezes as pessoas perdem isso de vista. Ah, ele estuda economia ortodoxa, então ele é liberal. Peraí, são coisas diferentes. Coisa como a realidade é. Isso aí você pode ter qualquer opinião para estudar ela. E outra coisa é como o que você propõe de intervenções na sociedade. Né? Só esse primeiro ponto. Agora, sim, sem dúvida, os autores do liberalismo, eles iniciaram, acho que teve uma grande descoberta, ou uma grande ênfase, não é uma descoberta, porque tudo tem seus precursores, né, mas uma grande ênfase que foi dada e muito acertada no nascimento do liberalismo, especialmente no século XVIII, que foi o seguinte: a engenharia do poder, a engenharia das instituições importa, e importa muito para como a sociedade vai ser. Então, você não precisa. Muito da filosofia política clássica anterior dependia muito da virtude dos indivíduos, ou quando ela estava falando da monarquia, da virtude do monarca, que grande parte dos tratados antigos e medievais de política são sobre formar um bom príncipe, né? Alguém que seja justo, correto, moderado, que refreie as suas próprias paixões, os seus próprios desejos, os seus próprios apetites em nome de um bem comum. Tinha muito essa preocupação moral. O que a tradição liberal faz, num primeiro momento, é, bom, primeiro, existem divergências sobre o que é o bom e o que não é o bom, as pessoas buscam objetivos diferentes e elas vão ter que estar juntas na sociedade de alguma maneira. Então, a sociedade não vai poder dizer aqui o que é o certo para todos, vai ter que ter um espaço. E se não é a guerra, se não é a morte, se não é a destruição. Né? Talvez o germe de nascimento do liberalismo seja isso, e é o Hobbes. Né? Hobbes diz, olha, a gente não tem concordância sobre o que é o bem, mas sobre o que é o mal, a gente pode ter. A morte violenta. Ninguém quer isso. Portanto, para evitar a morte violenta, a gente precisa de uma saída. Evitar esse mal maior, a gente precisa de uma saída que vá criar uma situação política que permita aí, então, que a gente entre num acordo, num contrato social para ter uma sociedade. Né? A resposta que ele dá de um soberano, absolutista, todo-poderoso, depois a história tratou de descartar. Mas o insight original era esse, ou seja, uma filosofia política que não está impondo às pessoas uma visão, aos indivíduos, uma visão do bem. Ele está vendo quais são os requerimentos para impedir que eles caiam naquilo que, aí sim, eles concordam, é o mal, que é a guerra civil, por exemplo, que ele viu na própria Inglaterra ali, que destroçou o país. Né? O liberalismo nasce disso, nasce dessa desistência, talvez, dessa ilusão de que vai ser possível uma visão de bem que vai apelar a todos. Tá? Então, esse por um ponto. Segundo ponto, a organização da sociedade, a divisão dos poderes na sociedade, as instituições que você vai criar para equilibrar esses poderes, isso tem um poder enorme, isso tem um efeito enorme. As regras de mercado, as regras econômicas que você vai implementar na sociedade têm um efeito enorme sobre o bem-estar dela. Então, por um lado, a incapacidade de chegar numa concepção de bem que todos vão concordar, né? Porque as pessoas têm valores diferentes e vivem de maneiras muito diferentes. Né? Segundo, a descoberta de que regras e instituições importam muito para muitos pontos importantes da sociedade. Né? Isso fez com que o liberalismo seja uma visão que tem muito pouco a dizer sobre a virtude individual e sobre a ética, tá? E sobre uma visão de aperfeiçoabilidade humana ou perfectibilidade humana a ser imposta. Né? Pelo contrário, ele é cético quanto a isso. O que é perfectibilidade, o que é melhora para um, pode ser piora para outro. Né? Qual que é o importante? É chegar no mínimo múltiplo comum. Aí sim, você não pode sair matando e mentindo, tem que ter algum limite. Então, esse mínimo ele vai. Né? Ele não descarta totalmente a ética, mas é uma coisa mais minimalista, digamos assim, para permitir justamente que os indivíduos tenham tanta liberdade quanto eles possam ter para viver juntos. Né? Me parece que talvez o liberalismo tenha menosprezado um pouco o papel da virtude, o papel da necessidade da formação do caráter e de certa visão de bem que, de novo, não vai se impor a todos, não vai ser exaustiva, né? Que ainda dá espaço para diferentes visões, mas que reconhece que para funcionar direito, uma sociedade precisa desenvolver algum tipo de disposição dos seus membros, né?
capacidade, por exemplo, de abrir mão do seu benefício imediato em nome de um benefício maior para todos num segundo momento, e que sem isso a sociedade se perde. Tá? E hoje em dia eu acho que isso volta a ser importante. Por quê? Porque hoje em dia a gente está vivendo um momento em que o indivíduo tem muito poder nas mãos. Tem poder, inclusive, de afetar os rumos da política como jamais teve. Tá? O que a revolução de informação, primeiro com internet, redes sociais, agora mesmo inteligência artificial, o que isso faz é dar para os indivíduos um poder de influenciar e de criar que nunca teve antes. Agora, não são mais só grandes instituições agindo e tendo influência na sociedade, indivíduos podem ter. Eu trabalho na imprensa. Há 30 anos atrás, um cargo de comentarista na imprensa, como que eu tenho, na Globo News, ou de colunista na Folha, isso seria, assim, me daria um patamar e um megafone que pouquíssimos teriam na sociedade. Eu estaria falando para uma massa de espectadores passivos, digamos assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, qualquer um com acesso a uma rede social também tem o seu megafone. Hoje em dia, qualquer um com acesso a IA também pode escrever um texto, criar um vídeo, fazer o que. Enfim, as possibilidades se abriram muito para as pessoas. Isso dá muito mais poder nas mãos dos indivíduos e tira poder das instituições, que eram o grande locus das ideias de equilíbrio, de contrapesos e tudo. Sendo assim, me parece que é preciso resgatar uma certa ideia, certas ideias de ética, de virtude, e que são necessárias para a boa sociedade, que eram o foco da filosofia política antiga. Não só, eles também, não é que os antigos eram totalmente cegos a organização social, os freios e contrapesos. Freios e contrapesos é uma invenção até romana, inclusive. Então, óbvio que estava ali também, né? Mas havia um foco maior na virtude, digamos assim, né? E acho que isso, de alguma maneira, a gente vai ter que retomar. Veja que curioso. Até o autor, que a gente associa, acima de tudo, com amoralismo na política, ou com o imoralismo na política, que é o Maquiavel, pelo contrário, para ele, uma sociedade está fadada ou não a sua ruína de acordo com a virtude dos seus cidadãos. E o tipo de organização política que ela vai ter, se livre, se autoritária, depende, inclusive, de cidadãos capazes de manter a liberdade, ou seja, cidadãos virtuosos e não corrompidos na sociedade. Então, era um conceito totalmente presente na tradição republicana, na tradição da filosofia política antiga, que eu acho que o liberalismo e o socialismo também, o marxismo, que seja, baixaram um pouco a preocupação com isso, mas que eu acredito que sim, para os nossos tempos é preciso recuperar, que a gente vai ter que. A gente tem muito poder para as pessoas, mas então a gente vai ter que ter uma curva de aprendizado e aprendizado, inclusive, moral, para a sociedade se adaptar a tudo isso, porque por enquanto a gente está pegando em armas para se matar uns aos outros e a sociedade não vai bem com isso. E gostaria de fazer uma questão? Principalmente tu que é fã do Maquiavel. Bom, primeiramente, Joel, é uma honra estar podendo conversar com você. Eu também já fui estudante de filosofia, eu já parti para economia, então fiz o caminho inverso. Pô, estamos juntos. Aí, pois é, exato, exato. Eu na faculdade, eu vivia muito mais a faculdade de economia. A filosofia era meio secundária, mas daí em algum momento inverteu, sabe? Eu fui mais para filosofia Uhum. mesmo. Eu achei muito interessante quando você estava discussando agora sobre o minimalismo ético do liberalismo, né? Eu acho que até se dá muito por conta do liberalismo ele ter essa essência pluralista, né? De valores, né? Que é o que, inclusive, eu acho que porque por isso que ele pegou muito no mundo, né? A maior parte das sociedades são, pelo menos, liberais no sentido político, né? São instituições Sim. de democracia liberal, muito por conta dessa, a gente pode dizer que é uma feature do liberalismo, né? Não um bug, né? Que vamos falar de inteligência artificial depois, que ele tem esse minimalismo ético muito por conta dessa ideia do pluralismo de valores e tudo mais. Uhum. Também, quando a gente parte da visão positiva, né, da economia política, né, positiva no sentido, né, o que nós vamos estudar, né, o objetivo, né, da, Científico, né? da, Sim. sim, da economia política,
O Adam Smith, ele começa com a pergunta, né, o que gera a riqueza das nações? É o ponto de começo de partida dele, né, desculpa. É, porque a Inglaterra, que era Inglaterra e Reino Unido eram menor que a França, mas entrou no jogo colonial muito depois que Portugal e Espanha também, e logo superou todas as outras nações da Europa continental. E por que isso, né? Assim, o que tinha de especial na Inglaterra que tornou ela mais rica do que outros países da Europa continental? Aí, é, eu acho que nessa linha, né, do fato e valor na pesquisa econômica, qualquer ciência humana mesmo, né, é, a gente sempre corre o risco de cair na classe naturalista, né, não, porque as coisas são assim, porque o ser humano funciona dessa maneira, então é moral, né, Uhum, porque sim. a Inglaterra conseguiu mais riqueza por suas instituições mais liberais na época, né? Ainda não era um próprio liberalismo político, se a gente for pegar um final do século XVIII e o século XVII, né? É, a gente pode até você comenta do São Tomás de Aquino, né? Que ele acaba não caindo nessa falácia naturalista, né? Como o próprio Hume também ele aponta isso, né? Que da extinção Quem realmente aponta isso de maneira com muita ênfase, muita clareza, exatamente, é o Hume, né? Ele mostra, olha, uma coisa é você dizer, o ser humano pode ter tendências naturais, você pode descobrir isso, mas isso nada te diz sobre o que é certo ou não é certo fazer. Para fazer esse juízo do certo e errado, você tem que adicionar algo a mais, algo que não é observável, algo que não está nas coisas. Aí eu acho que seria interessante a gente explicar, né, essa distinção de fato-valor dentro, dentro, né, de uma ciência humana, como ela interage, né, que a ciência humana ela vai ser sempre muito mais theory-laden do que uma ciência natural, né, a gente vai ter muito mais uma projeção de valores dentro da ciência humana. Eu acho que seria interessante a gente dissertar sobre, né, a distinção de fato-valor e como o liberalismo, né, e a economia política surgiu lidando com isso. Perfeito. Acho que vai muito na linha da discussão que a gente estava tendo no começo aqui, né? Uma coisa é você estudar a realidade, observar, fazer a ciência econômica no seu sentido positivo, né? Como um observador, um cientista busca estudar um objeto. Outra coisa é o lado normativo, né? Você dizer, olha, o que a sociedade deve fazer. Idealmente, a proposta normativa, ou seja, a proposta de valor, idealmente, ela usa aquilo que aprendeu na análise positiva, objetiva, né? Na observação. Porque se você tiver propostas de valor, juízos de valor completamente desconectados da realidade do que é possível, você vai ter, enfim, você vai, no ponto de vista da ética individual, você vai se estrepar muito rápido, e no ponto de vista social, você vai levar à ruína social. Né? Quantas doutrinas ao menos alegavam os mais altos valores, né? Não sei se isso era o que realmente movimentava os seus seguidores, mas que alegavam os mais altos valores, quantas não levaram à ruína da sociedade, né? Ou a desastres completos. Por quê? Porque não se atentaram para os dados da realidade. Existe uma realidade. O próprio processo de mercado que a economia estuda, ele, olha, claro, a ciência está sempre sendo revista, você está sempre descobrindo novas nuances, mas você tem limites que a realidade impõe ali. Nem tudo é possível. Né? Existe uma escassez, por exemplo. A humanidade tem que se lidar com isso, uma escassez no sentido de que os desejos totais de todos os seres humanos são maiores do que todos os recursos que a gente tem à disposição. E como é que você vai lidar com isso? A gente tem um desejo de distribuir melhor as riquezas que a humanidade produz, ok, mas na própria distribuição você pode afetar a produção dessa riqueza. E aí?
Como é que você lida com isso? Como é que você faz, então, para conseguir distribuir sem afetar de maneira muito negativa a produção da riqueza também? São todas questões, né? Que não necessariamente vão mudar os nossos ideais, aquilo que a gente busca, mas que vão, no mínimo, exigir que essa busca se paute por um entendimento melhor da realidade, né? O que o Francis Bacon dizia, né? A frase lapidar dele: a natureza, para ser comandada, tem que ser obedecida. Você quer voar? Dá para voar. Hoje em dia a gente sabe como voar, mas é obedecendo às leis da natureza e não num, num arroubo pueril contra elas, como se isso fosse nos levar a alguma coisa, né? Então, acho que essa relação, no caso do estudo da economia e do liberalismo, de maneira geral, está muito dada aí, sabe? Uh, Toda posição política, liberal, socialista, republicana, seja qual for, ela parte de certos juízos de valor. Senão, seria uma proposta para a sociedade, né? Qualquer um desses está propondo coisas para a sociedade. Claro, o aderente, o seguidor de cada uma dessas vai atribuir aos demais os piores motivações. E que, no fundo, é falso. Você vai ter gente que realmente adere àqueles valores e gostaria de ver aqueles valores implementados na sociedade. Mas há uma grande divergência quanto... Bom, alguma divergência nesses valores, mas uma grande divergência também quanto aos meios. Às vezes o que mais diferencia as diferentes posições políticas na sociedade é menos essa discussão dos valores e dos fins, tá? Do que dos meios. Isso é uma posição até que aquele economista da escola austríaca enfatizava muito, Ludwig von Mises. Ele dizia, olha, para ele não existia discordância sobre os valores. Os valores eram basicamente consensuais. Queremos uma sociedade com menos pobreza, com mais educação, com mais abundância. Todo mundo queria isso, e quem propõe algo muito distante disso não tinha aderência popular. Então, não ia ter. A grande discussão era sobre os meios para se chegar, né? E na discussão dos meios, daí a gente já cai de novo no campo da ciência, que por ser uma ciência que lida com o fator humano, é muito menos capaz de fazer previsões exatas, tem uma série de mais dificuldades, mas ainda está num campo da ciência, da discussão de meios que se adequam aos fins, né? Quando a gente chega nos valores puros, a discussão dos fins, daí é um pouco mais complexo. Como é que a gente vai resolver isso, né? A resposta do liberalismo para os fins dentro da sociedade é não. Dá para as pessoas com fins diferentes conviverem e estarem juntas, né? Mas a gente vai precisar de algumas regras para dizer que você vai ter limites na sua busca dos seus fins, senão não vai dar para conviver. Para que seja possível conviver e continuar com uma sociedade, você precisa ter algumas regras, você precisa ter alguns limites, né? Para garantir essa liberdade para o maior número de pessoas da melhor forma possível, que sempre vai ser limitada. Nunca vai ser total, não existe liberdade total, né? Não existe nenhum valor em forma pura, não é nem possível conceitualizar isso, né? Todos os valores necessariamente estão sendo a todo momento limitados por outras considerações e por outros valores, né? Então, eu acho que a solução que o liberalismo dá é muito importante, ainda mais hoje em dia, porque as pessoas estão discordando mais hoje em dia. Acho que a gente deu para as pessoas o gostinho da influência política e, portanto, deu para ela, portanto, as pessoas querem cada vez mais se posicionar. Acho isso bom, inclusive, tá? Acho que isso nos reaproxima dos ideais clássicos de uma sociedade no qual realmente o povo manda e o povo tem voz, né? Os cidadãos têm voz. Acho que a gente está mais próximo hoje, mas, ao mesmo tempo, isso aumenta o número de conflitos, né? As saídas para isso são, por um lado, cultivar essa liberdade e ter muito claro quais são os seus limites. Por outro, cultivar também essa ideia de virtude e certos valores que a gente vai precisar ter nas pessoas, virtudes morais e virtudes intelectuais, que se a gente tivesse um pouco mais, a gente se pouparia de muita perda de tempo, de muito conflito desnecessário. Bom, aproveitando o gancho que tu falou da limitação da liberdade, um dos clássicos. Eu acho que até tu fez uma introdução, né, na edição em português, eu não tenho certeza agora, do On Liberty, do John Stuart Mill. Que tu explicasse um pouquinho o que é liberdade de expressão para os liberais e se tu acha que a gente precisa ir um pouco além deles, assim, claro, respeitando, evidentemente, mas porque quando o Mill ele escreve um Liberty, ele acreditava que a verdade ia vencer, só que hoje em dia com deep fakes, com pós-verdade, essas coisas, a gente começa a ver que talvez o argumento do Mill ele possa ter alguns equívocos, assim, dado o contexto dele. O contexto dele fazia total sentido, mas hoje em dia a gente percebe que talvez essa ideia
que a verdade vai vencer, ela é, claro, dito muito grosso modo, né? O Mill ele é bem sofisticado. Ele é um dos meus sócios liberais favoritos, inclusive. Eu queria que tu explicasse assim, o que que é liberdade de Uhum. expressão, liberalismo e, na sua visão, tipo, o que que tu acha assim que a gente precisa ir além, principalmente com os problemas atuais, inteligência artificial, os casos agora que teve, se a gente tem que, se o Estado tem que realmente limitar o que as pessoas falam ou não. Perfeito. Olha, eu não estou muito convencido dessa interpretação que coloca o Mill no grupo daquela posição que se convencionou chamar de mercado das ideias, né? Que no mercado das ideias, a melhor ideia, a ideia mais verdadeira vai vencer e, portanto, deixa todo mundo discutir que a verdade chega. Eu não colocaria ele aí por quê? Porque na defesa que ele faz da liberdade de expressão, no Sobre a Liberdade, que sim, eu escrevi o pós-fácil da edição da Companhia das Letras, inclusive é um clássico, e recomendo muito a leitura desse livro, por quê? Porque, mesmo fora a questão da liberdade de expressão, é incrível a vitória filosófica do liberalismo. Aquilo que o Mill coloca ali, e que não era óbvio na época dele, que, olha, via de regra, para você impedir alguém de fazer alguma coisa, essa pessoa tem que estar prejudicando outra. Se não for por isso, você não deveria estar proibindo ela de fazer. Tá? O motivo legítimo de você limitar é ela prejudicar outra pessoa. Isso hoje em dia virou quase que um senso comum numa sociedade como a nossa brasileira. Sabe? E a filosofia que estava ali é o ponto de partida, um dos pontos de partida liberais. Tá? Então, eu acho muito interessante ver como ele argumenta isso num outro contexto social, cultural, como ele, diferentemente dos liberais de hoje em dia, que parece que só vem problema no Estado, ele, pelo contrário, o Estado pode ser sim uma ameaça à liberdade individual, mas está longe de ser a única. Né? O peso da tradição, o peso da opinião vigente, isso também, essas coisas também contam e contam muito, como a gente sente hoje em dia, elas também limitam a nossa liberdade. Né? Mas ele tem todo um capítulo, que é o capítulo 2 do livro, dedicado à discussão da liberdade de expressão. E ele defende ali, talvez da forma mais sofisticada até então, e muito completa, que a sociedade tem uma ampla liberdade de expressão, em que tudo possa ser discutido e dito, tá, de maneira geral. Não tudo, ele vai botar alguns limites também, mas enfim, de uma maneira muito ampla, inclusive para a época dele, por exemplo, ideias que levariam ao regicídio, que propunham, não de forma concreta, como um plano, mas que discutissem abertamente a destruição do governo e coisas assim. Tá? E com base no que ele faz isso? Ele diz, ele constrói os diversos cenários, e por isso que eu acho que ele não se enquadra bem como um desses otimistas mais ingênuos de que a verdade vence, porque ele reconhece que muitas vezes a opinião verdadeira pode ser minoritária. Né? Então, ele bota casos diferentes. Suponha que a opinião dominante é falsa e a opinião verdadeira ou mais correta, não necessariamente é 100% correta, mas mais correta é a minoritária. Bom, nesse caso é óbvio que a liberdade é boa, né? Porque se não tiver liberdade, essa opinião dominante vai solapar, vai enterrar a verdade. A gente quer que a verdade possa vencer, né? Tenha a chance de convencer as pessoas. Mas ele considera também o caso contrário. Tem casos em que a opinião dominante que vai ser imposta é a verdadeira. E ela vai ser imposta contra opiniões falsas. Né? Mas, dizer, mesmo nesse caso, a liberdade é boa. E por que a liberdade é boa? Porque a liberdade ela vai fazer com que aqueles que defendem a opinião dominante e verdadeira tenham que estar a todo momento relembrando e atualizando e entendendo novamente a sua defesa. Quando uma ortodoxia passa a ser defendida por força de lei e impede a contestação, as pessoas até se esquecem ou nunca chegam a saber dos motivos que sustentam aquela crença verdadeira. E, portanto, na verdade, essa crença fica muito enfraquecida. Ela se torna apenas uma repetição por obrigação de algo que foi ensinado. Os motivos por aquilo se enfraquecem e, na medida em que a oposição consegue caminhos para pontuar pontos contrários ou para botar em dúvida aquilo, ela vai crescendo. Né? Para mim, a gente vê isso com muita clareza hoje em dia em alguns casos bizarros. Um caso que dá para dizer que, olha, com certeza a opinião dominante é a correta. O mundo é esférico, o nosso planeta é esférico. Sabemos disso. Tá bom, não é perfeitamente esférico, enfim, mas ele não é plano. Tá? Quantos de nós saberiam agora reproduzir os argumentos que provam a esfericidade da Terra?
talvez nós aqui não saibamos, talvez eu aqui não saiba. Acho que a gente sabe onde ir para conseguir, né? Mas é na medida em que isso passa a ser contestado por um grupo que diz, não, era tudo mentira. A Terra não é redonda, enganaram você sua vida inteira, tá aqui, olha esse furo da teoria que a Terra é redonda, olha aqui, na verdade, faz muito mais sentido ela ser plana. E as pessoas tinham aderido à ideia da Terra redonda de forma tão acrítica, de forma tão apenas porque uma autoridade tinha falado para elas, que esse terraplanismo, embora seja uma doutrina totalmente estapafúrdia, sem nenhum motivo real, racional para você aderir a ela conseguiu dezenas de milhares, ou centenas de milhares, talvez alguns milhões de convertidos, justamente na era das redes sociais. Né? Por quê? Porque tinha toda uma faixa da sociedade que repete algo que ouviu, mas não sabe os motivos daquilo. Então, ao querer proteger a verdade assim, você está, no fundo, minando as bases daquilo. Isso sem falar que, na maioria das questões, um lado e o outro vão ter uma parcela de verdade, uma parcela de erro, que é importante essas coisas estarem sendo testadas e aprimoradas, portanto, né? Porque daí você, mesmo que a sua posição estava substancialmente verdadeira, com a oposição a ela você pôde aprender alguma coisa e pôde atualizar ela em algum sentido. Tá? Então, em todos os casos, a liberdade é a melhor política. Ou seja, para considerar esses três casos, o Milton tem que estar partindo do pressuposto que não, às vezes a opinião errada vai ser a dominante por muito tempo. Então, não necessariamente a liberdade sempre vai gerar a vitória da posição verdadeira, tá? Mas ela vai dar as condições de que, se as pessoas que conhecem, têm o melhor conhecimento, elas terão as condições de buscar persuadir os outros, persuadir a maioria. Aí sim, ela dá as condições, né? Talvez no longuíssimo prazo, conforme as discussões saiam do panorama político em que elas se deram originalmente e podem ser consideradas de maneira mais fria, talvez nesse longuíssimo prazo, sim, haja uma tendência do progresso do conhecimento, né, e, portanto, de que as opiniões verdadeiras tendam a ficar mais. Né? Mas no curto prazo, não. No curto prazo, muitas vezes o erro, a mentira, pode vencer. Tá? E mesmo sabendo disso, é melhor e mais seguro, inclusive para o nosso conhecimento, apostar na liberdade. Porque a gente nunca sabe com certeza também qual dos casos a gente está, né? A gente nunca tem certeza que, esse caso, a opinião dominante é a verdadeira. Em alguns casos, como no terraplanismo, bom, a gente tem 99% de certeza que de fato é. 100% nunca, né? Em outros é muito mais incerto ainda, né? Mas e como é que tudo isso se dá hoje em dia? Só para finalizar. Hoje em dia a gente aumentou a possibilidade de emissores de opinião. Está tudo em jogo novamente. O que antes era só um conhecimento que você absorveria de forma passiva, hoje você é chamado a defendê-lo muitas vezes. Hoje você porque ele está ligado a disputas de poder na sociedade que vão se chocar sobre diversos temas. Sejam temas científicos, como formato da Terra, ou se vacinas funcionam, seja temas de política econômica, sobre se é bom ou não a abertura econômica, o fechamento econômico, seja de posições políticas, tá? Se a gente deve ou não manter esse governo, deve apostar numa revolução, tudo isso está em disputa, né? Como nunca antes esteve. Disputas que ocorriam antes em pequenos grupos de elite cultural, hoje em dia estão disseminados na sociedade, com muito mais força do que jamais tiveram, graças à tecnologia. Eu acho que a gente viu um momento muito similar ao que viveu a Europa quando da invenção da imprensa tipográfica, do Gutenberg, em que o meio escrito, antes da imprensa, ele era muito restrito. Dependia de copistas, era caríssimo fazer um livro. Então, uma grande instituição dominava esses meios, era a Igreja Católica, né? E alguns estados que tinham a sua força também. Mas era isso. Depois da imprensa do Gutenberg, abriu. Tanto a possibilidade de você consumir texto escrito, porque ficou barato, quanto de você ser publicado e ser lido. Isso gerou muito conflito e muita turbulência na Europa, gerou guerra, gerou a pior guerra que a Europa já tinha vivido, a Guerra dos 30 Anos, porque a reforma protestante vem na esteira disso, o protestantismo só foi possível, Lutero só foi possível graças à imprensa, e ele reconhecia isso, a imprensa como uma ferramenta providencial que permitiu a verdade sobre as escrituras de ser difundida, permitiu também a impressão da Bíblia em larga escala, permitiu que as pessoas lessem a Bíblia, como nunca antes tinha sido possível. Então, ela gerou tudo isso. Né?
Gerou muita turbulência, gerou muita maluquice, gerou muito erro de ambos os lados, um monte de coisa. Mas no longo prazo, a sociedade estava muito melhor. Eu acredito que a gente possa estar vivendo um fenômeno similar agora. João, obrigado pela correção do meu ali. Eu concordo com a tua leitura também. Ah, um filósofo que eu gosto bastante de falar sobre isso, é o Luciano Floridi, que ele fala sobre a infoesfera, e eu entrevistei ele, ele explicou bastante sobre isso, mas eu já, para finalizar, eu queria que tu explicasse um pouquinho mais os teus estudos atuais, o que tu está trabalhando com inteligência artificial, e também uma pergunta que nas ciências políticas, assim, o pessoal das ciências políticas, assim, eles não costumam ver necessariamente a polarização como um problema, mas pelas redes, como tu bem explicaste, a gente chegou num momento que a gente desumaniza a pessoa pela opinião dela. Eu queria que tu explicasse um pouquinho dos estudos atuais e quais são os problemas da polarização, principalmente no cenário atual, assim, que a gente vê famílias brigando. Eu tinha um conhecido meu que tirou o sobrenome porque o pai dele votou no candidato Nossa, X. nossa. Queria que tu explicasse um pouquinho, assim, esse grande problema atual que a gente desumaniza a pessoa pela crença dela. A gente vai é uma coisa até que intuitiva, às vezes tu mesmo que não concorda, tu faz isso. Eu gostei do fulano, vou ver lá qual candidato ele votou, sabe? É uma coisa do empirismo. É automático, já muda a É, sua percepção, né? Já muda a percepção da pessoa. É, É, hoje em dia, como eu estou muito só, presente, fala. só adicionando uma coisa ao que o José falou, quem eu acho reparou muito isso, essa tendência de você desumanizar uma oposição à sua própria posição, né? Foi o Eric Voegelin, quando ele fala do gnosticismo, que os gnósticos eles tinham aquela visão dualista do mundo, né? Que o mundo material era ruim, era mal, e o mundo espiritual era bom, né? Então, acaba que religiões políticas adotaram, segundo o Voegelin, né? Que esse movimento de desumanização, de se tratar aqueles que estão impedindo o bem, né, a chegar naquela perfeição do mundo das ideias, como inimigos, como adversários a serem batidos, né? Eu gostaríamos de saber, né, o que que você vê sobre isso, né, no caso. Perfeito. Para mim, o problema é que praticamente toda religião sempre é política. São alguns indivíduos que são capazes de, usando da religião, transcender, mas quase sempre elas estão ligadas a conflitos de poder, né? E sendo usadas, portanto, para esses fins terrenos, ah, com justificativas transcendentes, mas com objetivos imanentes aqui neste mundo. Hoje em dia, o meu estudo é muito disso, viu? Inclusive, esse pensamento sobre civilizações, o papel da religião, está muito presente também no que eu estudo hoje em dia, como alguém que está muito presente no debate público. E me preocupa muito a situação que a gente vive, né? Essa situação de rivalidades cada vez mais acirradas, uma polarização que é afetiva, até a polarização afetiva é mais forte até do que a polarização digamos assim, ideológico das propostas. Né? Quando você vai ver nas propostas, as pessoas não discordam tanto, assim, tem alguns campos que discordam, mas muita coisa, tem que ter menos corrupção, a saúde tem que funcionar melhor, tem que, enfim, há uma boa concordância em muita coisa quando você vai ver ponto a ponto. Mas na hora que você vai ver como é que um lado se sente a respeito dos membros do outro lado, aí há uma divisão radical. Aí é um ódio mútuo. Essa é a polarização afetiva. Né? Da mesma maneira, católicos e protestantes, se você fosse ver o que eles acreditam, não é tão diferente assim. Tem algumas diferenças que importam, mas tem muita concordância também. Mas naquele momento, no século XVI e XVII, era um ódio entre os dois ali que nunca tinha se visto, que levou à matança generalizada dos dois lados. Né? Uh, Isso me preocupa porque, e aí? A sociedade não pode lidar com esse nível de, de polarização. A democracia paga um preço, inclusive. Né? Eu acho a democracia liberal, o regime que a gente tem hoje, a maior conquista de organização da sociedade que a gente já conseguiu. Quem sabe no futuro a gente vai ter outros modelos que preservem os valores dele, mas funcionem um pouco diferente, pode ser. Mas das alternativas que estão aí, eu não tenho a menor dúvida. Eu prefiro mil vezes uma democracia liberal que me dá liberdade de pensar, de se expressar, de crescer, de ter a sua ambição, do que as alternativas que estão dadas, né, ditatoriais.
Mas a democracia liberal enfrenta esse risco hoje em dia. Se ela se afundar, porque ela é incapaz de gerar uma coesão social mínima e uma confiança nas instituições mínima para que coisas sejam feitas, para que se avance, para que a gente resolva problemas, para que a gente saia de um cabo de guerra inútil, improdutivo, em que um lado está só acusando o outro e nada é feito, daí ela vai ter um problemaço. Então, me preocupa muito isso. Foi partindo disso que eu fui estudar essa questão da polarização. Cheguei no tema das redes sociais, eu estou convencido de que foi a mudança tecnológica que está por trás disso, só que ao contrário de muitos, eu não vejo essa mudança. Primeiro, eu não encaro isso como um viés conspiratório, tá? Eu não acho que é culpa nem de empresas de marketing digital, não é culpa dos algoritmos da Big Tech, não é culpa de governo russo tentando interferir na não é tudo isso pode até piorar o problema, mas o problema central é mais fundo. O problema central é que se você dá para os seres humanos uma abundância de informação e o megafone na mão, a tendência é essa. A tendência é a gente selecionar a informação que confirma o que a gente quer e a gente falar aquilo que a gente sabe que o nosso grupo quer ouvir. E uma coisa fortalece a outra. E os grupos, portanto, vão se dividindo. Tá? Então, acho que a gente vive esse momento. Por isso que eu também voltei para a questão e tenho querido voltar mais para essa questão da... Como é que a gente sai disso? Por um lado, são regras, instituições. Ok, mas hoje as regras e instituições estão menos peso. Então, qual que é o outro lado? O que sobrou? O indivíduo. A formação moral e intelectual dos indivíduos. Tá? E, para mim, isso também é uma área que eu acho que é muito importante, vai se tornar e vai ser cada vez mais importante. A IA entra nisso aí também, tá? A IA foi mais uma coisa. Antes, eu já tinha um megafone na mão, mas talvez eu não soubesse falar. Agora você vai poder falar, porque a IA vai te dizer direitinho como é que fala de maneira mais eficaz, como é que cria, como é que faz um desenho, um texto, um vídeo, tudo isso na palma da sua mão em 5 minutos. O que você demoraria um ano, vai demorar 5 horas, vai demorar 5 minutos. Então, aumenta o poder também. Por isso acredito muito nisso, e por isso eu volto muitas vezes ao mundo antigo. Um mundo antigo que chegou numa grande, greco-romano, que chegou numa grande sofisticação política, filosófica e ética, mas que não tinha muitos dos pressupostos que nós temos hoje em dia. Portanto, até um bom estudo de comparação, assim, sabe? Como é que a democracia ateniense lidava? Quais eram os dilemas dela? Quais eram os prós e contras? Né? Como é que a República Romana lidava com tudo isso? Quais foram as sementes do fim dessas experiências políticas, né? Estão muito ligadas ao que a gente vive hoje em dia, sabe? A gente vive um período muito democrático. A gente já tinha democratizado o voto. Isso era democrático há 100 anos. Agora a gente democratizou a opinião também, a voz, né? E ao fazer isso, a gente cai numa situação que tem muitas similaridades, por exemplo, com a democracia da Atenas clássica. Por quê? Porque lá, importante ressaltar, era restrita. Então, grande parte da população que vivia em Atenas não tinha acesso a isso. Apenas os homens, cidadãos, adultos, livres. Tá? Mas dentro desse grupo eram milhares de pessoas em pé de igualdade, sem muitas instituições mediando tudo, tá? Discutindo e podendo, com o mero poder da persuasão, arruinar a vida do outro, por exemplo, ou fazer a sua cidade ir para a guerra ou não ir para a guerra. Numa sociedade assim, em que você está em pé de igualdade com milhares de outras pessoas e vale tudo, qual que é a habilidade mais importante? E que, de fato, era o cerne da educação grega? Retórica. A capacidade de persuadir. Esse era o cerne da educação. Tá? Só que retórica não vista como nós olhamos para a retórica, muitas vezes pelos olhos do Platão, que viveu nessa sociedade e detestava a retórica, detestava a ideia de persuasão, porque ele cultivava a ideia de que ele tinha a verdade absoluta em mãos, e essa verdade tinha que ser imposta. Né? Como é que o mundo da retórica se via? Não era assim. Ele via, olha, a gente tem que lidar com o nosso conhecimento e com a persuasão e com ideias diferentes sobre a sociedade. Claro, a gente busca um pé na realidade objetiva, mas a gente também tem que saber como persuadir as pessoas dessa visão. O debate público se dá numa esfera que é essa, que não é a esfera do especialista, tá? Para trazer nos temas de hoje. O Platão defenderia, digamos, a posição do especialista, aquele que tem a verdade objetiva e não admite de polêmica acerca daquilo, né? O que é ilusório, como muitas vezes é ilusório para o especialista também, mas enfim, acredita ter em mãos a realidade objetiva e em algum sentido tem, porque conhece mais sobre o objeto de estudo do que o resto. Mas as decisões que importam na sociedade nunca são tomadas pelo especialista.
O especialista, ele municia um debate público, que às vezes não vai seguir o caminho que o especialista gostaria. E quem vai definir? O político, ou às vezes o empresário, duas figuras que não são especialistas de forma alguma, mas é nas mãos deles que está a decisão, não na mão dos especialistas. Então, o debate público se dá, e isso eu sempre acreditei, fomentar um debate público que seja inteligente, que seja de bom nível, que seja produtivo, mas que não será o debate dos especialistas na academia, não será. É nisso que eu tenho tentado tanto estudar quanto fazer na sociedade. Obrigado, João. Eu vejo que tem uma influência aí também do Mill, né? Porque o Mill, até o próprio Com Smith, que o certeza. pessoal tem uma visão meio deturpada do Smith, né? Achava que ele pega a passagem do cervejeiro com o Smith, fala que tinha que ter educação pública. E tinha Total, muito total. diferente da atual, mas ele fala, até para mulheres, inclusive, o Mill também fala muito isso da pedagogia do indivíduo. Pedagogia acho que não seria um termo correto, mas ele fala muito da educação. O Então, Mill via. Bom que você trouxe, só para finalizar, então, na visão hã? do Mill, a sociedade, justamente essas regras de liberdade, elas ajudam a forjar e a formar o caráter dos indivíduos. Né? Muitas vezes a gente associa o liberalismo a um certo relativismo total, e não era o caso dele. Pelo contrário, indivíduos que são de fato dotados de vontade, que não estão só seguindo a maioria ou obedecendo às autoridades, não, que buscam aquilo que eles acreditam. Né? E havia também no Mill, isso quem ressaltou foi o Isaiah Berlin, num ensaio dele sobre o Mill, se não me engano chama Dois Conceitos de Liberdade, né? Agora o título me escapou, mas que tem um Isso valor mesmo. que tá gritando nas páginas do Mill e que nem sempre está claro aqui, que é uma certa apreciação dessa variedade da existência humana e de que o conflito de visões diferentes, ele em si mesmo é rico para a sociedade. Não pelo um relativismo, para um relativismo tanto faz como tanto fez, mas não, porque esse choque ele permite a melhora. É daí que vem o progresso. Né? Essa visão de que a ambição e o conflito não são algo que a gente tem que tentar banir da sociedade. Pelo contrário, eles são um motor da sociedade. Mas para serem motor, eles precisam estar um pouco limitados e um pouco ordenados. Obrigado, João, e ótimas palavras finais. Queria agradecer o guia. Muitíssimo obrigado a todos que acompanharam, assistiram, se inscrevam no canal, compartilhem, ajudem. E, novamente, João, muito obrigado pela sua vinda. Gente, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer ter um papo de alto nível como esse. Para quem ouviu e gostou e não me conhecia, meu nome é Joel Pinheiro. Me sigam lá no Instagram em Joel